sobre cavar poços, sobre aquele que persevera, porque aquele que desiste, ele atrasa as bênçãos. Talvez não perca, mas ele atrasa, né? Mas aquele que vai até o fim, o Senhor disse, né, para Daniel, você vai até o fim, porque nos últimos dias não será fácil. Talvez no começo da caminhada é muito bom, no meio é mais ou menos, mas no fim das coisas parece que é mais difícil. Talvez o Senhor está provando a minha e a tua fé agora, para que lá na frente, aquele dia já era tarde. A Bíblia é clara em dizer aqui nessa passagem que nós lemos, talvez esse dia o Senhor tinha trabalhado com os seus discípulos, tinha operado os milagres, tinha andado por alguns lugares, falando da parábola da semente, ensinando os seus discípulos e falando sobre fé. Só que daí ele deu uma ordem para os discípulos. Naquele dia, talvez, como hoje, o Senhor falou, atravessa e vai lá na Vila C. O Senhor fala conosco assim como ele falava naqueles dias. E os discípulos obedeceram e levaram Jesus no barco com eles. E Jesus, como homem, ele adormeceu para descansar um pouco. E ali diz que tinha outros barquinhos também ali em volta, mas eles saíram atravessando aquele mar, aquele lago. Mas lá no meio do mar, no meio da onde eles já estavam, não tinha como voltar. De repente, a Bíblia diz que uma tempestade se levanta. Eu já estava na praia esses tempos com meu esposo, com a minha neta, e ali se levantou uma tempestade grande na hora, assim, rápido, e veio invadindo aquelas coisas, carro, tudo. É muito rápido, irmãos. E imagina, nós estávamos na beirada, nós estávamos longe. Imagina quem está no meio do mar, no meio de uma tempestade, numa madrugada, numa noite escura. Quem não ia temer? Eu e você ia temer. Porque nós temos fé, nós cantamos, nós pregamos, nós oramos. Mas quando vem a luta, é aí que Deus vai provar a minha e a tua fé. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem o que fazer, Deus vai dizer, agora eu vou ver se ele é fiel. Deus lá do céu olhando os discípulos com Jesus lado a lado, mas eles temeram, eles tiveram medo, eles clamaram para o Senhor, falaram, mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer, o Senhor está no barco e nós vamos morrer nessa tempestade. É como o Senhor olhando para mim e para a tua situação hoje, e talvez você venha dizer, mas o Senhor não está vendo? Eu sirvo Jesus, eu estou andando com Ele, será que Ele não vê a situação que eu estou enfrentando hoje? Ele está vendo, mas Ele está provando a tua fé. Como eu falei, depois da tempestade, depois da provação vem a vitória. Porque se nós andamos pela fé, com a Bíblia só debaixo do braço, não resolve. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém. E praticar ela no dia a dia. Mateus 7:24 vai falar de dois homens. Um que firmou a casa na rocha, eu ouvia a palavra e praticava. E outro que ouvia a palavra e não praticava. Firmou a casa dele na areia. Veio da mesma maneira o vento, veio a tempestade para os dois. Porque quando vem o sol não vem para todos, quando vem a chuva não vem para todos. Mas é aí que o Senhor vai provar a minha, a tua perseverança, a tua fé. E ali fala daquele homem que deixa um exemplo de fé para nós. É uma parábola, Mateus 7:24, se não me falha a memória. Está a passagem desses dois homens. Um firmou a casa na rocha, outro firmou na areia. E veio a chuva e o vento levou tudo. Mas aquele que firmou na rocha, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, veio da mesma maneira o vento, a tempestade, mas a casa dele ficou de pé. E o irmão falou aqui sobre mulher sábia que edifica a sua casa. Homem sábio que edifica a sua casa, seu lar. A Bíblia não fala sobre o homem sábio. Ela fala sobre a mulher sábia. Fala sobre a mulher que edifica a casa. Porque o homem, ele é o provedor, né? Ele vai atrás do sustento da casa, da família. E a mulher, ela fica para edificar o lar, os filhos, a casa dela. E se ela não edificar bem, não está no problema no homem. Por isso que muitos, como o pastor falou, muitos lares é destruído por falta de sabedoria, muitas das vezes, da mulher. Vou separar, porque depois de separar desse, eu caso com o outro. Às vezes o outro é pior.
vou separar desse aqui, porque esse aqui não está dando certo, eu não entendo ele não me entende. Aí acontece lá na frente, vai procurar outras vezes pior, né? Então é melhor ficar com aquele que Deus te deu e agradecer e falar: Deus, me dá sabedoria, porque eu não estou sabendo lidar com essa situação desse casamento. São duas pessoas da mesma casa, de maneira diferente, até do gosto da comida, tudo diferente. Eu, quando casei com meu esposo, ele falou assim, bem novinho, ele falou: não gosto de cebola na comida. Eu falei: ixi, agora ficou feio, porque eu amava comer cebola e alho e ele não comia. Daí eu falei assim: meu Deus, e agora? Pegava, moía aquele alho e ele sentia o gosto. Daí eu falei: olha aqui, você casou comigo, eu não sei fazer comida sem alho, sem cebola, você vai ter que comer cebola junto comigo e alho. E ele começou a gostar de cebola e alho, e come até hoje. São quase 40 anos, aí meu filho aí tem 30 e pouco. E não foi fácil no começo, ele falou: vou tentar comer. E eu também tentava comer o que ele, né, aquilo que eu não gostava por causa dele. Porque eu fazia um tipo de comida, às vezes, que ele gostava, para agradar ele também. E assim a gente vai, irmãos. Não sei porque que eu estou contando isso aqui, mas Deus sabe. E assim é a nossa vida. O casamento, ele tem tempestade, ele tem dias de luta. A família nossa. A maior prova de fé que o Senhor faz conosco é na nossa casa. É na nossa igreja. Porque somos uma família em Jesus. Somos uma família dentro do lar. Pessoas que pensam diferente, que agem diferente. E muitas das vezes nós queremos fugir para algum lugar como Jonas. Mas não adianta, se Deus mandar para uma direção, é para aquela. Porque se comprar passagem, fazer igual Jonas, entrar no navio lá e esconder, de Deus, quem se esconde de Deus? Né? O Salmo 139 diz: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu subir o céu, o Senhor está. Se eu descer no fundo do mar, o Senhor está. Então não tem como nós fugir da presença do Senhor, né? Aquele que criou tudo. E aqui, esses homens de Deus precisavam ter uma experiência diferente com o mestre. Eles não haviam passado ainda por grandes provas, como foi nesse dia aqui. E o Senhor, despertando, começou a repreender o vento, começou a repreender a tempestade, começou a repreender aquela luta que eles estavam enfrentando. E disse: por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe por quê? Porque aqueles discípulos iam ser usados na mão do Senhor grandemente. Assim como o Senhor quer usar eu e você. Mas muitas das vezes o Senhor não pode usar a nossa vida, porque nós não temos fé o suficiente para impor a mão no enfermo e falar: seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Leva a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Deus está provando a minha e a tua fé. Aquele que criou o vento, que criou a tempestade, ele deu uma ordem. E o vento teve que ouvir a voz do mestre e acalmar aquele mar no mesmo instante. Sabe por quê? Porque eles estavam atravessando para ir lá para a terra de Gadara, onde tinha os gadarenos. E a Bíblia, se você ler no capítulo 5 de Marcos, vai dizer que quando eles chegam lá na outra banda do mar, está ali, aquele homem sai ao encontro de Jesus. Quando ele vê Jesus vindo com os discípulos, eles chegam e olham os demônios e falam: ei, vem Jesus de Nazaré. Aquele homem que nem sepulcro, nada segurava aquele homem, vivia perambulando por tudo. Jesus atravessou aquele mar. Para você ler essa passagem, você vai ver que ele atravessou o mar com os discípulos, enfrentou aquela tempestade para poder chegar naquele lugar, porque havia uma alma muito preciosa ali. O que aquele homem poderia oferecer para mim e para você hoje? Nada. Porque era um homem que andava preso em grilhões. Nem para a família dele ele não servia para nada. Se você ler aqui, ó, ele, no 5,4 diz que ele, tendo sido muitas vezes preso em grilhões, cadeias foram por ele feitas em pedaços e migalhas, e ninguém podia amansar esse homem. E quando ele vê Jesus de longe, ele clama e fala: o que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré? Aí o Senhor começa a repreender aqueles demônios, começa a expulsar aqueles demônios da vida daquele homem. E a Bíblia diz que os porcos andavam ao redor ali, daqueles homens apacentando aqueles porcos. E ele pede que aqueles demônios que saíssem dele fossem naqueles porcos. E aquele homem foi livre. Diz que quase 2.000 demônios estavam dentro da vida daquele homem.
E depois que ele fora curado, que ele estava sentado, as pessoas passaram, em vez de aplaudir Jesus, de falar alguma coisa boa para Jesus, expulsaram Jesus da cidade. Mandaram ele embora com os seus discípulos, pegar o barco e voltar. E aquele moço entrou no barco, queria vir com os discípulos, com Jesus. Ele queria acompanhar Jesus no dia a dia. O Senhor disse: volta lá para a tua casa, para a tua família, para a tua cidade. E conta o testemunho, quão grandes coisas eu fiz na tua vida. Quando aqueles homens viram aquele homem feito em perfeito estado, sentado, podiam glorificar o nome do Senhor, agradecer, né? Não, expulsaram Jesus daquele lugar. Isso quer dizer o que, missionária Nilda? Que nem todos vão querer Jesus. Nem todos vão aceitar a palavra do Senhor. Mas aquele que aceita, ele jamais se arrepende. E aqui a Bíblia é clara em dizer que ele entra no barco para ir com Jesus. O Senhor fala: não, você não vai. Você vai ficar na tua cidade, no teu lugar. Quanta perturbação aquele homem era naquela cidade, né? E eles sabiam, eles conheciam aquele homem de Gadara ali, que ninguém conseguia prender. Mas para Jesus ele era uma alma preciosa. Eu e você, talvez era, como modo de falar, era um lixo lá fora para a sociedade. Ninguém dava nada. Mas o Senhor foi lá, reciclou. Pegou e falou: é meu profeta, é minha pregadora, é meu levita, é meu pastor, é meu ungido, é minha ungida. Porque Deus é diferente do homem e da mulher. As mulheres, os homens olham para mim e para você e falam: tem alguma coisa para oferecer? Mas o Senhor não, Ele chega quando você não tem nada para oferecer para Ele. Você está caído na sarjeta e Jesus te estende a mão. E te fez de você um vaso, de mim um vaso de honra na casa dele. E vaso é colocado aonde? Ó? Aqui, ou ali. Vaso não se manda. Vaso ele obedece. E ele fica lindo, depende do lugar que coloca com as flores, né? E nós somos vaso de barro na mão do oleiro. Mas muitas das vezes nós não quer passar no fogo, não quer passar na fornalha, não quer passar na olaria de Jeová. Nós só quer bênção. Mas é através das provas, das tribulações, que produz a paciência, a perseverança na presença do Senhor. Essa palavra, irmão, do vento, da tempestade, está vindo direto do céu para a igreja nessa noite, para a minha vida e para a tua, porque Jesus está no nosso barco. Quer dizer, eu andar com Jesus, ou você andar com Jesus, não vai ser livre de nós passar por vento, por tempestade, por luta. Quando eu falo de luta, irmãos, é luta mesmo, porque aquilo que eu e você podemos resolver, nós vamos lá no outro dia, resolvemos, pagar uma conta, pagar alguma coisa, mas aquilo que nós não podemos fazer, como esses discípulos estavam aqui, eles não podiam acalmar o vento, eles não podiam acalmar a tempestade naquela madrugada, e eles falaram: mestre, nós vamos morrer, vamos perecer. Mas a obra deles ainda não estava concluída, eles não iam morrer naquela noite, mas eles temeram, eles tiveram medo, eles clamaram pelo mestre. E o Senhor que disse para eles, no 40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? É duas perguntas que Jesus faz para a igreja nessa noite. Por que vocês estão tão tímidos? Às vezes a gente ganha a oportunidade para orar, fala: não, mas orar é para cá fulano, porque fulano está tão... Não, se Deus falou para você, ora, ora. Se Deus falou, canta, canta. A Bíblia diz que, acho que aqui em Tiago fala assim: canta com aqueles que estão alegres, canta. Se tiver alguém triste, você ora e Deus vai dar cura. Se tiver alguém doente, ora que Deus vai curar. Aqueles mesmos homens lá atrás, que fizeram tão grandes milagres, que andavam com Jesus, a palavra não mudou. Jesus disse que aquele que cresce nele faria obras maiores que ele fez. Está em João 15:16, se não me falha a memória. O Senhor nos escolheu e nos nomeou para que vá e dê fruto. Ele fala que não foi nós que escolhemos ele, ele nos escolheu. Mas muitas das vezes nós temos medo, nós somos tímidos, nós estamos envergonhados. Mas quando o Senhor chama, Ele capacita. Outrora talvez eu e você não queria cantar, mas o Senhor escolheu para cantar, para louvar. Em João 15, 16, não me falha a memória, pastor? Eu não sei se vou ver aqui. Vou conferir aqui para dar a palavra certinho para os irmãos. Que o Senhor fala que Ele escolheu eu e você. João 15, 16. Se não for essa, é 14. 15, 16.